Olá, caros alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso PHP mais QL. Nesta aula nós iremos falar a respeito de arrays. Bom, como exemplo, eu trouxe aqui para vocês, a gente criou uma array de nome, ok? E essa array de nome, ela possui 14 nomes nessa array. Então a gente está, diferente de criar apenas uma variável e atribuir um valor para uma variável, quando a gente está falando de array, é como se fosse um tipo de uma planilha do Excel, por exemplo, que a gente pode exemplificar. Deixa eu pegar aqui novamente no slide. Aqui, então, ó, é como se a gente pudesse exemplificar dessa forma. A array ela é composta de posições. A variável seria uma caixinha onde teria espaço para colocar uma única posição. Como se a gente pudesse dar exemplo, uma variável seria uma gaveta, por exemplo, onde você guarda apenas um valor. E uma array seria uma prateleira, um armário, onde você tem várias gavetas, onde você consegue alocar vários valores dentro dela. Nesse exemplo, a gente criou uma variável para guardar nome de pessoas, uma variável do tipo array. Na posição 0 dessa variável, a gente guardou o nome da Amanda, na posição 1, Beatriz, 2, Caio e assim por diante. Então, para cada posição dessa array, a gente colocou um valor, um nome dentro da posição dessas arrays. O diferencial disso é que você consegue buscar esses dados de volta pelas chaves de associação do cabeçalho das arrays. Então, uma array ela sempre começa na posição 0, a não ser que você defina para array onde você quer que armazene o primeiro valor, o primeiro dados. Se você não fizer isso, ela sempre vai começar a armazenar a partir do 0. Então, essa array que a gente criou aqui, eu mandei mostrar na tela a partir desse vardrup. Esse vardrup é um comando que faz o debug do código. Então ele mostra para você o que é que tem dentro de uma variável, de uma array, de qualquer estrutura do PHP. Então esse vardrup é algo muito legal para a gente estar usando. Ele mostra então o que tem dentro de nome. Então ó, quando eu mandei mostrar para mim na tela o que é que tinha dentro da variável nome, dentro dessa posição de memória nome, ele mostrou para mim aqui que tinha uma array aqui dentro, ok? Com 15 posições. Então essa array tem 15 posições, inicializando do 0 e indo até o 14. Então do 0 ao 14 a gente tem 15 posições. E ele mostrou para mim o que é que tem dentro de cada uma das posições. Então na posição 0 eu posso verificar que eu tenho Amanda, posição 1 Beatriz, do jeito que eu tinha mostrado para vocês lá, 3 Daniel e assim por diante. E ele mostra também para mim qual é o tipo de dados que está dentro de cada array. Então nesse caso, ó, dentro aqui da posição 0 eu tenho uma string com o valor Amanda de 6 tamanhos, né, de 6 posições. Então Amanda 1, 2, 3, 4, 5, 6 posições. Amanda aqui. Vou adicionar mais um valor aqui só para vocês verem aqui. Colocar o valor 10 aqui na frente. Automaticamente ele mostrou agora que a minha array ela possui 16 posições, sendo que a última posição é um número inteiro que tem o valor 10, ok? Então esse é o legal da gente trabalhar com array. Também é muito útil isso, a gente aprender a trabalhar com array, porque quando a gente vai fazer uma consulta no banco, é o tipo de dados que retorna do banco. Então os dados que retornam do banco, eles retornam no formato de matriz, que é linhas, né, que a gente está trabalhando aqui, que isso aqui é uma linha, uma linha e colunas. A gente vai mostrar também como que ele retorna do banco esse tipo de dados nas próximas aulas. Se eu quisesse, por exemplo, pegar o valor que está dentro da posição 9, Laura, por exemplo, eu venho aqui e falo assim, ó, eu quero array de nomes, eu quero que você traga para mim os dados que estão na posição 9. Então, automaticamente, ó, ele já trouxe para mim os dados que estão na posição 9. Uma forma de preencher uma array, de colocar valores para dentro de uma array, é criar uma variável como se fosse normal, uma variável normal, e atribuir, lembrando que se igual é atribuição, atribuir para essa variável
os valores inicializando com chave. Então você abre uma chave e vai colocando os valores em string ou em decimal ou int e vai sempre separando eles por vírgula. Então aqui só vou tirar alguns valores daqui. Ok? Tem uma vírgula a mais aqui. Bom, aqui deu erro porque estou mandando mostrar um valor que está na posição errada, né? Esse valor está na posição 9, já não existe mais a posição 9, então ele falou, você está mandando mostrar um valor que não existe mais. Então eu vou mostrar um valor que está na posição 0. Ok? Então automaticamente ele trouxe para mim então o valor aqui, Amanda, que é o valor que está na posição 0. Então essa é a forma de a gente criar uma array. Abre ela, então cria array, inicializa array e vai povoando essa array com valores. Então vai colocando valores dentro dessa array e vai povoando ela e separando por vírgula. Ok? Se você quiser colocar um número inteiro, né, coloca um número inteiro e assim por diante. Só vou desfazer todas essas alterações que eu fiz aqui. Ok? Então esse é o princípio que a gente utiliza para a criação de array. O interessante também que eu vou mostrar agora, a gente pode colocar array dentro de array. Então eu posso salvar uma array e dentro dessa array a gente pode colocar mais uma array. Eu vou deixar comentado essa parte do código aqui e eu vou mostrar para vocês como funciona isso. Lembrando que aqui no PHP, para você criar um comentário, a gente cria o comentário dessa forma, só colocar barra, asterístico, depois na hora que quiser fechar, você coloca asterístico barra, ou se for comentário de uma única linha, só vir aqui e colocar barra barra, automaticamente está feito o comentário também. Eu tinha deixado comentado outra parte do código aqui, que é o que eu quero mostrar para vocês agora. Bom, essa aqui é outra forma de se criar array também. Eu mostrei para vocês como criar um array com chave. Aqui a gente já fala, coloca antes o comando array, né? Fala para ele já que isso aqui é uma array. Então eu abro e fecho o array. É só fazer o seguinte, ó, array, daí abre e fecha. E a mesma forma que o outro, a gente vai separando por vírgula também os valores que estão aqui. Sempre a gente vai separando esses valores por vírgula e vai adicionando o array da mesma forma que a gente fez anteriormente. Só coloca a palavra array antes. Aqui eu criei uma variável array chamado Ford, uma variável array chamado Volkswagen e uma chamada Fiat, que são montadoras, né? Dentro da variável array Ford, eu coloquei alguns carros da Ford aqui dentro, fiz a mesma coisa também com Volkswagen e com a Fiat. Então dentro dessas minhas variáveis montadoras aqui, né, Ford, Volkswagen, Fiat, tem o nome de alguns carros aqui dentro. Aí a gente criou aqui uma variável chamada montadora, e para essa variável montadora eu atribuí Ford, eu atribuí Volkswagen e eu atribuí Fiat. Então veja que a gente está fazendo da forma que a gente tinha feito anteriormente, né, que tinha criado nomes e colocado o nome das pessoas. Eu criei montadora e coloquei o nome das montadoras aqui. Só que esses nomes de montadoras não são nomes apenas, não é string nome, é uma array, né, com a montadora e com todos os carros dessa montadora. Então a hora que eu mando mostrar isso aqui na tela, eu vou dar um Ctrl S aqui para a gente visualizar, ficou da seguinte forma, ó. Ele mostrou aqui para mim, ó, o que você tem é uma array, ok, com 4 posições. Mas por que 4? Ford, Volks, Fiat, e eu coloquei aqui uma string outros, né? Então vejam também que a gente consegue, dentro de uma mesma array, a gente consegue colocar diferentes tipos de dados, ó. Aqui eu coloquei uma array, coloquei 3 arrays, uma string e um inteiro, um número inteiro aqui dentro. Poderia colocar também um número decimal aqui, né? Ele aceita, o legal do PHP é que o PHP aceita quase tudo. Se fosse outra linguagem, provavelmente não aceitaria isso aqui. Aqui, ó, ele mostrou para mim, você tem uma array com 6 posições. Então, vamos conferir aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 posições. Ó, na posição 0, o que ele falou para mim que eu tenho na posição 0? Então, na posição 0, você tem uma array com 4 posições.
Então, ó, na posição 0, quem que a gente tem na posição 0? Então, na posição 0 a gente tem a Ford, né, que é uma array, a Ford. E a Ford, ela tem 4 posições dentro dela. Então, 1, 2, 3, 4. Então, a Ford tem 4 posições dentro dela, sendo que a gente tem uma string em cada posição. Ele está mostrando aqui para mim, então, o que eu tenho dentro da Ford, o que eu tenho dentro aqui da Volkswagen, o que a gente tem também dentro da Fiat, né, que está na posição, na array, está na posição 2 da array. Então, né, posição 0, 1, 2. Então, na posição 2, a gente tem a Fiat, então, com os carros da Fiat, alguns carros da Fiat dentro da array. Aí, na posição 3, ele está mostrando, na posição 3 você tem uma string chamada, né, outros, com 6 posições. Na posição 4, você tem um número inteiro, né? um int com um valor 1. Ok? Então, o valor está mostrando para mim. E na posição 5, você tem um número com casas decimais flutuantes, né? Um float, com valor de 1.1. Então, é assim que a gente trabalha com array. Aqui, se eu quisesse, por exemplo, mostrar... eu quero mostrar Passat aqui. Então, Passat, ele vai estar dentro da array, né, na posição 1, e vai estar da array posição 1, ele vai estar dentro dessa array na posição 2. Então, eu venho aqui e coloco assim, ó, quero mostrar os dados na posição 1, na array 1 e na coluna 2. Então, automaticamente, ó, ele mostrou aqui para mim, ó, Passat. Então, uma forma de a gente buscar os dados dentro da array é trabalhando dessa forma aqui. É você mostrando os valores que se encontram da array utilizando a posição da array. Então, na array 1, eu quero trazer o dado 2. Se eu quisesse mostrar, por exemplo, o carro Argo aqui. Então, o carro Argo ele vai estar na array 2, né, na posição 2. E dentro dessa array 2, ele vai estar na posição 2 também. Então, Ctrl S, automaticamente ele trouxe o veículo para mim. Agora, se eu fizer a mesma coisa aqui com o 4, por exemplo, com a posição 4, ok? Não trouxe nada para mim, mas se eu fizer a mesma coisa com a posição 3, que é uma string, ele vai mostrar para mim, ó, string, né? Então, quem está na posição 3? A posição 3 tem uma string, e eu estou mandando mostrar a posição 2 dessa string. Então, ó, 1, 0, 1, 2. Então, quem que é o 2? 2 é o T. Então, está mostrando apenas o valor dessa string aqui para mim. Okay? Bom, para a aula de array, a gente vai ficar por aqui. A gente vai abordar novamente esse conceito de arrays em outras aulas, mas aí a gente vai abordar esse conceito no outro sentido, trabalhando com o for. Então, a gente vai rever novamente esses conceitos aqui. Eu aguardo vocês na próxima aula e até mais.